Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Hoje nós vamos falar então sobre esses 43 dias de intensidade que nós vamos ter pela frente. E por que intensidade? Justamente porque nós vamos ter aí três astros justamente transitando nas energias de Escorpião. Em breve nós vamos ter aí a presença de Mercúrio, Marte e Sol em Escorpião. E claro, lembrando, no dia 2 dias antes do eclipse, nós vamos ter já a entrada de um deles, né? O eclipse no dia 14, que é o primeiro eclipse de outubro, depois nós vamos ter o outro. Já fizemos vídeo aqui no canal sobre os eclipses. E então, 2 dias antes do eclipse, do primeiro eclipse, nós vamos ter no dia 12 de outubro a entrada de Marte em Escorpião. Uns dias depois, no dia 22 de outubro, nós temos a entrada de Mercúrio em Escorpião. E um dia depois, dia 23 de outubro, a entrada do Sol em Escorpião. Então esses três astros eles vão estar, né, justamente canalizando as energias desse oitavo signo, que é Escorpião, até o dia 24 de novembro, quando Marte, o último, sai dessas energias do oitavo signo. Então lembrando, qual é a função dos astros, né, de Mercúrio, da Lua, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, o nosso Sol também. Esses astros aqui dentro do Sistema Solar, que é o Sol e a Lua e os demais planetas, eles são canalizadores, eles canalizam, eles são uma espécie de um filtro das energias que vêm de fora do nosso Sistema Solar. Quais são as energias que vêm de fora? São as energias dos signos, das constelações. Então nós temos aí um dos talvez mais intensos, mais profundos, mais impactantes e que gera uma energia de muita renovação, uma energia de morte e renascimento, que justamente é a energia de Escorpião. Que muitas pessoas, claro, tratando a astrologia de uma maneira superficial, vão tratar os escorpianos de uma maneira meio desconfiada, tratam os escorpianos com medo, como se fosse às vezes, né, aquele falatório popular, o pior signo ou um dos piores signos. Isso não existe, né? O que existe de fato é que todos nós temos os 12 signos da nossa personalidade e nós temos que aprender a conviver com todos eles. E se nós não temos uma boa relação com um dos 12 signos dentro de nós, é óbvio que nós não vamos ter uma boa relação com essa energia fora de nós. Seja com uma pessoa de um signo específico ou com uma energia que é representada pelo signo. Portanto, o que Escorpião representa? Intensidade, profundidade, renovação profunda dentro de nós. Elementos subconscientes que estavam lá, quietinhos, estavam lá na deles e do nada eles vêm à tona. Possíveis medos, possíveis traumas, possíveis apegos, possíveis desejos compulsivos, forças muito ocultas que estão dentro do nosso ambiente psicológico e que vêm à tona. E vem à tona por quê? Porque nós temos que transformar isso, nós temos que transmutar isso, nós temos que trabalhar com essas energias. Então, sem dúvida, são 43 dias de intensidade internamente, sem dúvida nenhuma, para todos nós. É claro que essas energias de Escorpião também ativam acontecimentos na própria humanidade. Pode, é claro, acabar intensificando processos que já vêm acontecendo aí no mundo, com os conflitos bélicos, né, as guerras, enfim. Mas o que nós temos que levar em consideração é, claro, sempre trazer para dentro essas energias e percebermos como que nós podemos nos tornar aliados delas. Então lembrando, a energia de Escorpião, ela não é má. A energia de Escorpião, ela é intensa. Ela justamente traz essa energia, como eu falei, da morte psicológica, que todos nós precisamos fazer. Porque qual é a morte psicológica que nós temos que fazer constantemente? Nós temos que transmutar, nós temos que matar, vamos dizer assim, dentro de nós, as invejas, os rancores, os medos, os instintos, tudo que nos afasta da verdade que há no nosso coração, nós temos que transmutar isso. Temos que trabalhar com essas energias. Não reprimirmos, como foi feito lá na Era de Peixes, como falei recentemente aqui no canal. A ideia das energias que nós temos em comum, inclusive com os animais, as energias instintivas, elas não estão aí para serem reprimidas, elas estão aí para serem elevadas, transmutadas, levarmos de um plano vibratório para outro e manter nesse plano vibratório acima. Então o que a natureza de Escorpião traz para nós? A natureza da morte. Só que nós temos um certo medo, principalmente aqui no Ocidente, desse tema. Por quê? Porque é um tema mal compreendido. Porque no fundo, se nós vamos observarmos a natureza, tudo que começa um dia termina. Tudo. Uma personalidade, um corpo físico, uma planta, uma pedra, um planeta, uma organização, uma empresa, um país, um sol, um sistema solar, uma galáxia, tudo que um dia começou, um dia termina.
Isso é uma lei da natureza. E claro que os orientais chamavam isso de o mundo de Maya. Maya é justamente todo esse mundo que tem uma realidade aparente. O que é uma realidade aparente? É algo que começa e termina. Então, como falei, o nosso corpo ele tem um início e um fim. A vida do planeta Terra dura bilhões de anos, mas vai ter um fim. A vida do Sol, muitos bilhões de anos, mesma coisa, mas tem um final. O próprio universo. Se diz que o universo estaria numa expansão constante e um dia ele vai ser reassimilado na fonte primordial, na origem de onde tudo veio. Isso é a morte. Então, isso é uma lei da natureza. Algo que começa tem que terminar. Então, nós temos que entender que a nossa vida interior tem que ser uma morte contínua. Porque se nós queremos viver de fato numa felicidade interior, numa plenitude, conectados com a nossa serenidade interna, nós temos que fazer da nossa vida uma morte contínua. Então nós percebemos que por que muitas vezes as pessoas têm medo desse tema e têm medo dessa transição que nós vamos fazer quando nós vamos abandonar o corpo? Porque justamente essa morte está mal assimilada dentro de si. Porque se o ser humano vive nessa morte contínua, nessa morte psicológica internamente falando, essa transição externa, que é a chamada morte do nosso corpo físico, seja o nosso ou seja dos demais, se torna algo natural, porque já é feito internamente. Então nós vamos vendo que existe vida. Vida com V maiúsculo. A vida, o todo, é vida com V maiúsculo. Só que essa grande vida tem modalidades. Quais são essas modalidades? Justamente em momentos em que, no caso da nossa experiência humana, a nossa consciência está vibrando aqui dentro de um corpo físico. A nossa consciência está sendo transportada pelo nosso corpo físico aqui na atmosfera terrestre para termos as nossas experiências humanas. Depois que esse corpo físico termina a sua validade, vamos dizer assim, por vários motivos, né? A consciência sai, mas a consciência continua. A nossa experiência humana continua, porém, numa outra realidade, num outro estado de consciência, mas ainda é vida. E para aquelas tradições antigas que consideravam a reencarnação como algo totalmente natural, para essas tradições, a vida do outro lado, inclusive, era muito mais real. Por quê? Porque lá ela é livre. Do outro lado, a nossa consciência não está limitada por essa personalidade, por um corpo físico, por emoções instáveis, pela mente dual, pela mente que está sempre duvidando, supondo, criticando e julgando. Não, a consciência sai e fica um pouco mais livre. E ali um pouco mais de realidade. Então nós vamos percebendo que a morte, no fundo, aquilo que nós chamamos de morte, obviamente, que é a transição dessa etapa humana aqui e sairmos do corpo físico e irmos para uma outra realidade, a morte, no final das contas, ela não é um final. A morte, ela é um começo. Mudando só essa chave, nós já entendemos que justamente não há por que ter medo com um novo começo. Porque a morte não é um final, é um começo. É claro que nós, seres humanos, nós temos um certo receio, um certo medo das transições. E todas as transições na nossa vida são dolorosas. Quando nós chegamos aqui nesse corpo, a primeira inspiração fez com que o nosso pulmão doesse e nós choramos. No momento em que nós vamos fazer a transição de volta para esse plano de onde nós viemos, de novo, tem dor, porque é uma nova transição. E durante a nossa fase humana também, todas as novas transições, uma relação afetiva que começa, ou o término de uma relação afetiva, ou termina um emprego, começa outro, termina o ensino fundamental e médio, vai para a faculdade, são transições, e as transições elas são um pouco turbulentas. A morte, essa transição, que como falei não é um final, mas um começo, ela também tem essa turbulência. E é natural, faz parte de uma lei da natureza. Então nós temos que entender que sim, serão 43 dias de intensidade, nós vamos sentir mais pressão psicológica, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque são 3 astros canalizando as energias de Escorpião: Sol, Mercúrio e Marte. E justamente o Marte ele vai estar em domicílio porque um dos regentes de Escorpião é Marte. Escorpião tem 2 regentes, Marte e Plutão. São os 2 astros que mais se afinizam com a energia de Escorpião. Então, sem dúvida, podemos aproveitar esses 43 dias de intensidade para realizarmos mortes internas. Tem vários elementos dentro de nós que precisam ser transmutados, como falei, inveja, rancor, medo, egoísmo, crítica, autocrítica, julgamento e por aí vai. Tem vários elementos dentro de nós.
desconfiança, vitimização, culpa, fantasias, todos esses elementos precisam, entre aspas, morrer. Esses elementos precisam ser transmutados, ou seja, a energia dessas sombras, vamos dizer assim, precisam ser transmutadas em luz. Essa é a nossa tarefa humana. Então que a gente possa aproveitar bem esse período, do dia 12 de outubro até 24 de novembro de 2023, para sairmos desse ciclo renascidos e, bem provavelmente, muito mais conectados com a nossa verdade interna. Esse é o meu desejo para todos nós. Então, se você gostou dessas reflexões, por gentileza, deixe o seu gostei. Isso faz com que, como sempre, o vídeo alcance mais pessoas dentro da plataforma, compartilhe com aquelas pessoas que talvez vão gostar desse assunto. E também se inscreva no canal e acione as notificações, ative o sininho para receber todas as notificações e, como sempre, um fraterno abraço e até o próximo vídeo.